Sem dúvida, o capítulo 8 de Romanos é um grande capítulo, não só pelo fato que temos aí 39 versículos, mas por se tratar de um capítulo onde Paulo, nesta epístola, chega ao clímax, podemos dizer, o ponto mais alto do seu argumento que ele vem tratando desde o capítulo 3, versículo 21, aonde ele começou a tratar dos pecados. Então, ele apresentou como Deus resolveu a questão dos pecados. Aquela parte posicional perante os olhos de Deus, mas também ele apresenta neste mesmo assunto dos pecados a experiência do próprio crente. Porque talvez não adiantaria sabermos que tudo estava de bem com Deus, a nossa posição, enquanto aqui na terra nós não sentíssemos nada, não pudéssemos desfrutar nada, mas não é assim. Então, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, ele nos mostra aquela parte que o crente experimenta na sua vida. Ele já nos disse: justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, esta paz, o crente, ele compartilha em si mesmo. É a sua experiência. Então, além daquele aspecto posicional diante de Deus, o apóstolo também nos apresenta a nossa experiência. Mas ele diz mais: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E assim ele vai desenvolvendo assuntos da nossa experiência, experimental, práticos, daquilo que já aconteceu posicionalmente com o crente. Ele fala: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Assim vai a paciência, a experiência. E ele segue até o final do versículo 11, mostrando o aspecto prático daquilo que já temos posicionalmente. Depois, a partir do versículo 12 do capítulo 5, nós já vimos que ele começa a tratar do pecado. Então, até versículo 11 do capítulo 5, ele está tratando dos pecados, que são os frutos desta natureza. Então, este assunto está resolvido. Fomos justificados, fomos lavados, perdoados. Mas agora há um outro assunto que ele começa a tratar, aonde ele apresentou 2 cabeças de 2 raças. Então, aqueles que estão estudando aqui vão lembrar que ele mostrou Adão, de quem nós herdamos esta natureza. Mas ele apresentou um outro homem. O último Adão, o segundo homem, este sem pecado. E é deste homem que Deus começa a gerar filhos, uma outra família, que fica aqui ainda na terra. Mas ele começa a desenvolver este assunto, mostrando que o pecado ainda está no crente. Mas Deus também providenciou recursos. No mesmo evangelho que apresenta perdão para os nossos pecados, o mesmo evangelho também apresenta libertação do pecado, da sua influência, do seu poder. Então é o que ele começa a fazer no capítulo 6. Então é um versículo que talvez nos diz muito: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado.
Então aí temos a solução para este problema. O crente foi identificado com a morte de Cristo. Então ele morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Então o pecado não deve mais ter poder sobre ele. Mas ainda no capítulo 7, como nós vimos, ele tratou da lei. Mas que o crente também, ele é vitorioso sobre a lei. Porque ele, para a lei, como para o pecado, ele está morto. Então a lei não pode exigir nada de alguém que está morto. Eu fiz algumas observações que de repente seria interessante mencionar, porque capítulo 8 ele está chegando no máximo do plano da salvação de Deus. Porque ele apresentou até agora o que Deus fez por nós, em nós. Mas no capítulo 7 nós vemos que ele apresenta um homem. Às vezes ele trata como se fosse e deve ser um sentimento de um cristão, mas também existe o ímpio ali. No capítulo 8, ele vai apresentar a força que está no crente para vencer o pecado, o mundo, o diabo. Nos 3 capítulos 6, 7 e 8, ele nos fala de 3 mortes e a solução de Deus para isto. No capítulo 6, estamos mortos para o pecado, mas morte que faz bem para nós. Então, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Capítulo 6, versículo 11. Então, mortos para o pecado, vivos para Deus. Capítulo 7, ele apresenta mortos para a lei e unidos a Cristo. Versículo 4. E no capítulo 8, versículo 13, ele nos mostra que estamos mortos para a carne e guiados pelo Espírito Santo. Então, não é só o fato do crente estar morto, mas ele não está inativo, ele não se aposentou, não. Ele morreu para as coisas ruins, as coisas que estavam estragadas, as coisas que não serviam. Mas agora, ele está vivo para Deus, para servir a Deus. Ele está unido a Cristo para servir a Cristo. E como representante de Cristo aqui neste mundo, é morto para a carne e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquela força que vai fazer toda a diferença na vida do crente. Não adianta ele só saber que a obra de Cristo é maravilhosa, fez um grande efeito na minha vida, na realidade eu não vou para o inferno, mas existe uma outra parcela que deve existir nas nossas vidas, que é vivos para Deus, unidos a Cristo, e também guiados pelo Espírito Santo. Esta outra parte tem que estar funcionando também, né? É o valor que os filhos de Deus têm neste mundo, porque sem isto estão mornos, não está realmente funcionando como convém. Mas só talvez alguns pontos aqui. Sem dúvida é um capítulo muito interessante. Ele vai apresentar também a posição do crente como Deus vê, mas ele vai apresentar também a parte experimental. Nós vamos ver que ele nos fala do Espírito Santo nos ajudando a vencer a carne. Então isto é experimental, nós presenciamos isto diariamente. Ele vai nos mostrar
o Espírito Santo nos ajudando em nossas orações. Isto é algo experimental. O crente que está acostumado a realmente orar, ele sente a grande necessidade de um auxílio divino nesta hora. Também ele vai nos mostrar no final deste capítulo, versículos 31 até o final 39, várias circunstâncias e que poderiam levar o crente a duvidar do amor de Deus, do amor de Cristo. Então ele menciona as criaturas que talvez seriam possíveis de fazer isto. Mas a conclusão é que não há nada que possa separar o crente, os filhos de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem como separar. Por toda a eternidade, não somente hoje, enquanto o crente está aqui na terra, por toda a eternidade ele pode contemplar: nunca eu vou ser abandonado por Deus, nunca eu vou ser deixado, Deus não vai me amar, nunca. Não existe essa possibilidade. É isso que ele está apresentando aqui. Então, é interessante essas coisas práticas, experimental, que nós podemos desfrutar. É bom sabermos as coisas posicionais que Deus vê, mas é bom saber que a gente pode viver aqui nesta terra as coisas que nós já temos em Cristo. Talvez falei demais, espero a ajuda dos irmãos. Eu não pensei versículo a versículo, porque vamos pensar juntos, mas o destaque aqui, temos a santificação, está correto, não está fora, mas há um assunto também que está bem destacado em todo o capítulo, que é a segurança do crente. A segurança daqueles que estão em Cristo. Este capítulo também divide a humanidade em duas partes: em Cristo, sem Cristo, na carne, no espírito. Então não tem uma terceira classe. Então vamos começar. Se algum irmão tem alguma coisa geral, pode de repente nos ajudar. Sem dúvida não disse tudo, porque tem bastante coisa neste capítulo. Este capítulo 8 fala bastante sobre o Espírito Santo. Sim. Sabe o capítulo que mais fala? Eu estava anotando Romanos capítulo 1, onde nós vimos antes, Romanos capítulo 1, versículo 4. Depois vamos ver do Espírito Santo só em Romanos capítulo 5 e versículo 5. E agora, no capítulo 7, o destaque, pelo menos, dá 30 referências sobre o eu, no capítulo 7. Mas agora, no capítulo 8, dá 19 a 20 referências do Espírito Santo. Sim. Do Espírito. Eu estava vendo aqui 2 vezes Espírito de Deus, versículo 9 e 14. Uma vez Espírito de vida, no versículo 2. Uma vez Espírito de Cristo, no versículo 9, e uma vez Espírito de adoção, no versículo 15. Sim. Interessante, Espírito de vida, antes mortos, agora ele fala libertado, né? E o Espírito de adoção. Então, o Espírito capacita a nós chamar de Abba Pai, como diz o versículo. O Espírito ele é apresentado dessas várias formas, mas é interessante isto. Tinha visto isto, mas cada um pode ajudar um pouco e tentar apresentar alguma coisa. Mas é interessante o que ele não... Até porque os assuntos tratados até o capítulo 7, o Espírito Santo não é que ele não estava agindo, não tem a obra dele, mas aqui está no seu devido lugar, né? A obra, o Espírito Santo do crente
é o poder ativo que vai ajudar ele na sua vida prática. E nós vamos ver a prática, a ação do Espírito na prática da vida do crente. Esse capítulo, que foi destacado isso, é um capítulo que nos fala a certeza que o crente tem, pode ter. É interessante esse versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, eu estava vendo aqui, ele lembra ele disse: lembrai-vos de que vós noutro tempo era gentios na carne, chamados incircuncisão, mas naquele tempo estava sem Cristo, sem Deus. Aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Pessoas em Cristo é só pessoas salvas. Pode falar muito o nome de Jesus, para lá e para cá, mas portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Um dia, como um pecador arrependido, aceitar o Cristo e dessa forma ficaram unidos em Cristo. O mundo religioso e o mundo evangélico nada disso sabe. E agora, como já falei, que tem um novo andar, né? Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um novo andar, um novo procedimento. Tem nele agora uma nova vida. E estava vendo também versículo 9, Paulo está falando, se é que o Espírito de Deus habita em vós, não é uma palavra de dúvida, né? O Espírito habita em vós. Versículo 11 também, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, até por duas vezes, versículo 11, ele fala o Espírito Santo habitando no crente. Então essa coisa que de um mundo evangélico orando e chorando e rogando pelo Espírito Santo, isso não é uma coisa bíblica. O Espírito Santo, a partir da salvação, está habitando. Ele veio em Atos 2 e ficou habitando no seu povo. Esse sistema de rogar não é pelo Espírito Santo, é um outro espírito, um espírito diabólico. Esse sim, eles rogam e acontece. Mas o crente, ele é habitado pelo Espírito Santo. É só dar lugar para ele nas nossas vidas. Então, tudo isso já foi dito. Então, a base, a expressão dessas palavras em Cristo Jesus. Então, aqui está o centro de tudo. Como já foi destacado, estando em Cristo Jesus. Então, cada crente agora é habitado por uma pessoa. Vamos estudar neste capítulo. Então, uma pessoa que está aí para nos guiar e para nos conduzir na nossa caminhada aqui. Temos muito que aprender com ele, com a palavra de Deus. Sim, eu gostei da divisão, eu vou tocar ainda no seu assunto, feita por este comentário Richard, né? Tem muitos outros livros, mas ele fez uma divisão simples do capítulo, que é bem interessante. Podemos, talvez, do versículo 1 ao 4,
Então, a lei ou o princípio do espírito de vida e a lei do pecado e da morte. É o que vamos ver do versículo 1 ao 4. Temos a lei do espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Do versículo 5 ao 11, ele apresenta a mente da carne e a mente do espírito. E depois, do versículo 12 a 27, o testemunho do Espírito Santo a novos relacionamentos. Então ele vai apresentar lá o testemunho do Espírito Santo, mas levando o crente a ter novos relacionamentos. Aquilo que procurei destacar no início, não adianta nós só sabermos e pensarmos que estamos salvos, estamos mortos para o pecado, mortos para a lei, mortos para a carne, mas existe uma outra atividade. O crente não está inativo. É onde ele vai apresentar, então, os novos relacionamentos com o Espírito Santo. Isso o Espírito vai produzir. E por último, nos versículos 28 a 39, a providência e propósito de Deus. Vemos lá os planos eternos de Deus. Já na eternidade ele tinha este plano, este propósito de ter pessoas semelhantes ao seu Filho, salvar pessoas, chamá-los e transformá-los à imagem do seu Filho. Então o seu Filho, isso nos mostra que é precioso para ele. Então ele quer seres humanos como nós, que um dia não tinha parte nem sorte. A nossa imagem era totalmente distorcida por causa de Adão, mas agora em Cristo ele quer que a nossa imagem seja como a dele. Isto é demais até para nós assimilar hoje, né? É demais. Mas é para onde estamos indo, não é para onde estamos sendo levados. Eu acho que tem um versículo, não lembro agora, onde diz que o crente, acho que essas palavras, somos amados nele, né? Mas eu estou me lembrando de Efésios, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Em Cristo, né? Sim. Isso é. Este em Cristo. Aí tem a mão de Deus, esta palavrinha em. É tão simples talvez de ler, mas este em é a mão de Deus, é só a mão de Deus que pode colocar alguém em Cristo. Não é o meu esforço, o meu sentimento, não é, mas é a obra dele. Ele conhece, ele nos colocou, cada pessoa salva em Cristo. E a mão que colocou não vai tirar, e não tem outra que possa tirar. É a posição de cada crente. Temos as referências em capítulo 7, muitas referências à lei. Sim. E realmente a lei só podia nos condenar, podia nos ajudar. Mas aqui vemos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em versículo 3 temos, portanto, o que era impossível na lei, Cristo como estava enfermo pela carne. Sim. Comentar mais? Paulo estava desenvolvendo este assunto, né? Então, termina o capítulo 7. Este clamor, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque este homem foi avaliado pela lei, este homem foi abalado pela lei. E o que a lei mostrou para ele, que ele era excessivamente maligno. Quem me livrará do corpo desta morte? Então Jesus Cristo livra. Mas parece que há um passo a mais.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esta posição que foi adquirida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo sobre a cruz, é dada a cada crente gratuitamente. E nós temos aqui, dito pelo apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, combina com o que o Senhor falou, o Senhor Jesus disse em João 5,24, né? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve e crê, tem. Aqui, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso é solene e é profundo no sentido. Solene e precioso, José, porque podemos lembrar daquele versículo em Hebreus, capítulo 10, versículo 17, jamais me lembrarei dos vossos pecados. Tudo isso. Onde a obra de Cristo não tem mais como tomar conta. É a base, né? A base para a nossa salvação, a nossa posição junto de... É o que nós vamos ver. Tudo Cristo está envolvido. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós tínhamos visto a lei do pecado, a lei de Deus, a lei de Moisés. A lei do pecado nos condenava à morte eterna. A lei de Moisés mostrava o nosso erro, o nosso desvio. Mas em Cristo agora tem uma outra lei que rege, um outro princípio que governa o crente. Diz aqui que é a lei do Espírito de vida. Quer comentar? Realmente, a influência dele nas nossas vidas, o Espírito De vida. Sim. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que Ele é a vida, Ele nos dá a vida. Então esta vida de Cristo tem que ser desfrutada. Como é que nós vamos desfrutar? Pela nossa inteligência natural? Pelas nossas habilidades naturais? Não. Nós precisamos do Espírito de vida para desfrutar a vida. Cada vez que nós examinamos as Escrituras, Deus vai nos mostrando que nós não somos nada e que Ele é tudo, né? Ele nos dá a vida e Ele nos dá o Espírito para nós desfrutar da vida. Por isso que é o Espírito de vida. Então é Ele. Então o crente não pode se valer dele ter faculdade, dele ser uma pessoa mais inteligente, por ele saber isto, ele ter influência. Nada disto soma. Pode ajudar para ele talvez entender algumas palavras que outros terão que procurar num dicionário, né? Mas isso não deixa ele mais espiritual. Pelo contrário. Às vezes um crente que tem grandes vantagens assim, ele se sente tão seguro que é difícil para ele crescer espiritualmente. Talvez aquele crente mais dependente de recursos, o Espírito Santo tem mais lugar para operar, para ajudar ele, tem mais espaço. Então isto, a Bíblia nos apresenta que dependemos do Espírito Santo. Estava pensando que grande contraste temos aqui com aquilo que o mundo, estou pensando no mundo religioso, né? Eles, desde que nascem, são ensinados a eu tenho que fazer, eu posso, e tem que fazer. Quando o pobre pecador, ele precisa 100% de Deus, daquilo que Deus tem feito, bastando ele chegar no ponto que Deus quer que ele chegue, de humildade, arrependimento
aceitação, ele tem tudo. Estou lembrando daquele homem, Mefibosete, né? Lá de Lodibar. Que ele merecia? Cadeia ou morte de Davi. Davi mandou chamar ele e abençoou ele. E você vai comer comigo na mesa do rei. O que ele merecia? Nada. Ele merecia ser morto porque era neto de Saul, inimigo de Davi. Mas Davi usou de beneficência e misericórdia. É isso que Deus está fazendo com o mundo, conosco. Mas são pouquíssimas pessoas que chegam nesse ponto. Não, eu pecador, eu não. Você nem sabe como eu tenho fé, como eu ajudo os pobres, toda essa conversa, né? E a religião incentiva isso aí. Então tem um grande contraste. O senhor fez eu lembrar daquele versículo rico, aqui nas palavras. Ele direciona para o Senhor e fala: bom mestre, que nem Nicodemos. Mas só que ele disse: que bem farei para conseguir a vida eterna? Que farei para conseguir a vida eterna? Já os discípulos, depois de ter ouvido as palavras do Senhor Jesus Cristo, os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Já mudou. Quem poderá, pois, salvar-se? E o Senhor Jesus Cristo responde: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O moço rico, o irmão do filho pródigo, mas eu nunca te desobedeci. Ele se achava. O crente precisa ser obediente à voz do Espírito que quer manifestar esta vida que agora está no crente. Então, precisamos dar lugar, espaço para ele, para que assim possamos viver uma vida, a nova vida que foi plantada em cada crente. Sim. A pessoa verdadeiramente salva é habitada pelo Espírito Santo. Então, esta obra de Deus tem a finalidade de formar nele o caráter do seu Filho. E esta é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai sempre levar o crente a este princípio. Procurar afastar ele do mundo, incentivar ele a buscar as coisas de Deus. Então, este é o normal. Por isso que o Espírito, Gálatas diz, combate contra a carne contra o Espírito. Então é uma luta. É uma luta é uma luta maior quando o crente ele tem um coração dividido, né? Porque talvez o Espírito não precisava lutar tanto. Se nós desse mais lugar para ele, né? Não sei se compreendem. Então, se é um crente dividido, seguido, o crente vai ter: devo fazer ou não? Devo fazer ou não? Quando existe muita interrogação assim em nossas vidas, é estranho, porque não vou dizer que crente nunca tem dúvida o que vai fazer, mas e não estou falando em relação às coisas de Deus, né? Porque isso às vezes é muito sensível. Devemos começar uma série lá, ou né? O que vamos fazer? Mas às vezes em relação às coisas da vida secular, não temos ainda uma orientação certa, segura. Às vezes temos que ter um conselheiro humano, quando que nós já temos o conselheiro interior. Mas por que existe muita dúvida? Porque normalmente há aquela tendência de não dar muito ouvido à voz do Espírito. Então tem sempre dúvida, porque o Espírito ele está aí para nos ajudar. E o crente vai ser ajudado lendo as Escrituras e orando. É muito... Não quero, pois segue.
Não, só ia dizer que muitos de nós, como os crentes em Éfeso, de onde vieram? Como os coríntios também, vieram do mundo de paganismo e todo tipo de pecado ligado com a idolatria. E muitos de nós viemos, temos que ser franco e dizer, viemos do mundo assim. E Paulo escreve aos Efésios, né? Agora, não entristecer o Espírito Santo. Ele cita uma lista aqui de coisas que podem entristecer o Espírito Santo no crente. Então, há essa guerra, essa luta. E o que ele disse ali? Ele disse, não vos aprendeste assim a Cristo. E vos renoveis no Espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e amor. Depois posso deixar a mentira, toda essa coisa que algo que entristece o Espírito Santo. Então há essa luta, mas como tem sido dito, o crente dando mais lugar para o Espírito Santo. Então, não sei se posso dizer que não vai ter tanto problema, né? É interessante, sei que a gente já falou, mas é interessante falar dessa pessoa, o Espírito Santo. Talvez a gente não estuda tanto sobre ela e a importância dela, porque ela é divina, faz parte são as três pessoas da divindade. Deus habitando. E o Espírito Santo convenceu o pecador dos seus pecados. Esse foi o trabalho, a obra. Então eu estava olhando aqui, portanto, agora. Essa palavra agora significa que ele era condenado antes. Agora não é mais. Então, portanto, agora nenhuma condenação há. Então, a obra do Espírito Santo no coração do apóstolo Paulo, e ele diz aqui, para os que estão em Cristo, para os outros também, os que estão em Cristo, obra do Espírito Santo, apresentando o Senhor Jesus Cristo. Se lembra o que o apóstolo João disse, amados, agora somos filhos de Deus. Uma brincadeira. Tem outros irmãos aí? O Espírito de vida em Cristo Jesus, então agora temos vida, né? Que maravilha de poder, mesmo neste mundo, manifestar esta vida. Um mundo que está morto não consegue ter esta vida e desfrutar desta vida. Mas o crente tem esse privilégio de poder gozar desta vida e mostrar ao mundo, testemunhar esta vida. Mesmo outros podem ser atingidos pela vida daquele crente. E é o Espírito que vai nos ajudar a desfrutar da vida. Sim. Então, o afastamento, ou não dando lugar ao Espírito Santo, como já foi citado, essa vida vai ficar... Aí tem a vida, mas ele não é um crente depressivo, às vezes tem depressão por doença, mas às vezes há depressão por depressão. Sempre inseguro, sempre fraco e desanimado. E o Espírito não está fazendo aquela obra de mostrar e de fazer ele desfrutar da vida que ele tem. A nova vida é em Cristo, que ele recebeu de Cristo. Então o Espírito é o princípio, a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. O crente está livre. Então, esses poderes de trevas, da morte, como está aqui, do pecado e da morte,
já existe, já foi feito um trabalho por Deus no crente, para ele viver vida. Então aqui nesse versículo tem duas leis, então. Dois princípios, duas leis. Seria até três, porque tem a lei do pecado e a lei da morte, né? A mesma lei serviu para os dois. O princípio do pecado é a morte. Sim. Não, realmente tem a resposta aqui no versículo 2, a pergunta em versículo 24, capítulo 7, ordenava ao homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aqui vemos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sim. É uma grande mudança. Nós contamos às vezes que mudança levava na vida para o lei. Porque o versículo 3 também vai explicar o que o senhor está procurando destacar, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Capítulo 7, como destacou, lá ele ficou convencido que a lei não ajudava ele a mudar, porque na realidade a sua carne estava enferma, não tinha força, não tinha como obedecer, tinha uma natureza, mas aqui ele está apresentando a solução. Como Deus foi a raiz do problema, né? Porque neste versículo 2 nos apresenta o desfrute que o crente tem, como ele vence pelo Espírito de vida. Mas versículo 3 ele vai apresentar Deus indo à raiz do problema, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e nesta forma, nesta semelhança, ele condenou o pecado na carne. Em resumo, Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, ali na cruz, ele sofreu na sua própria carne as consequências dos pecados, mas também o pecado. Porque pessoas que dizem que estão guardando a lei, tem o versículo, porquanto o que era impossível a lei. No 3, a lei deixa o pecador de boca fechada. Nenhuma carne será justificada por causa da lei. É impossível. Estava pensando algumas coisas aqui, os irmãos estão falando, e eu estou meditando um pouquinho na vida do apóstolo Paulo. Antes da salvação, como esse homem era? Ele usava a lei para levar as pessoas à morte, a lei da sua religião, a lei do seu conhecimento. E agora ele compreende que aquela lei do pecado e da morte, ele estava condenado. E aí os irmãos estão falando no destaque, a direção do Espírito Santo de Deus. Que diferença na vida deste homem podemos lembrar na nossa vida? Como nós tomávamos as decisões antes de sermos salvos, e hoje a direção é bem diferente. Sempre quando surge alguma coisa, como você comentou, problemas, talvez na direção do Espírito vai aparecer os outros problemas, e se não for na direção do Espírito, os problemas também vão aparecer. Mas na direção do Espírito nós esperamos aquela decisão por Deus. E a vida de Paulo era completamente diferente agora. Aqui nós estamos vendo na direção do Espírito. E dá segurança para o crente, né? Ele sabe que está acompanhado por Deus, e o crente normalmente ele sente em comunhão com Deus, ele vê a boa mão de Deus com ele. Porque ninguém foi salvo aqui neste mundo
para ter paz com esse mundo. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sofreu. E se vamos carregar as marcas dele, Sim. vamos sofrer. Não devemos esperar a simpatia do mundo para conosco. Né? Exato. Aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, porque normalmente para sermos amigo do mundo, vamos ter que sacrificar as coisas de Deus. Automaticamente estamos nos declarando inimigos de Deus, porque estamos tentando ajustar, né? Sermos tão crente, ou tão aparentemente, mas não funciona. Este é um versículo bom para nós, mas para aqueles que tentam, achando que eles podem guardar a lei, quando este versículo diz que a carne está enferma, ela está estragada, a carne. A lei não está estragada, a lei é boa, santa, pura, mas o problema é o recipiente que recebe a lei. Diz aqui, a carne está enferma, ela está doente. Doente com o quê? O pecado está aí. Não adianta querer colocar uma coisa boa, ela não vai conseguir resistir, não vai aguentar, não vai suportar. É o final do capítulo 7, né? Miserável homem que sou. Esta é uma pessoa que os seus olhos foram abertos por Deus. Mas é interessante que Deus enviou o seu Filho, né? A solução. E a única, né? Não tinha outra. Que a lei não podia fazer. Ali tem uma carne perfeita, não é enfermo. Ah, sim. Sem pecado, não cometeu pecado e não podia pecar. Quer comentar alguma coisa, Sr. John? Versículo 8, versículo 3. Pelo pecado condenou o pecado na carne? É isso que estamos pensando? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, né? Do pecado. Ele não tinha pecado, mas era uma semelhança, né? E pelo pecado condenou o pecado na carne. Parece que é complicado, parece que temos aqui um labirinto, mas você pode explicar isso aí. Não, talvez a atualizada, se alguém tem, se lê um pouquinho melhor, ela não mistura esse último pecado, não explica tudo, mas ajuda. Então o Filho na semelhança do pecado, na carne do pecado. Então para ele enfrentar as consequências por causa do nosso pecado, pois esse era o plano, não era só nascer e viver como um homem, mesmo puro e perfeito. Ele veio para padecer, levar em seu corpo os nossos pecados. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não somente ele levou os nossos pecados, as nossas ações, mas um dia ele vai tirar o pecado do mundo. Inclusive de nós, não vai ter mais. Vamos estar sem esta natureza. É que eu leio na atualizada? Sim. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Sim, tem que ler com mais calma, mas na verdade é o que estamos comentando, né? Mas nos ajudem. Serpente de metal no deserto, estranho que foi um serpente que Deus fez. Deus, o mesmo bicho que foi a causa da morte. Sim. Então,
E o Senhor Jesus usou dessa ilustração, né? Como Moisés levantou a serpente, assim é necessário que o Filho do Homem, ele está dizendo o que está sendo dito aqui, né? Parecido com o que está sendo. Sim. Deus não deixou o assunto para lá, vamos dizer assim. Teve ocorrido a situação, a impossibilidade do ser humano de se reconciliar com Deus, mas Deus enviando o seu Filho, aí é o preço. Existe um preço muito alto para ser pago. Ele enviou o seu Filho em semelhança à carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Esse foi o preço, a vida do Senhor Jesus Cristo e a morte dele na cruz. Para mim temos aí, acho que dá para dizer, o grande mistério da graça de Deus a favor do pecador. No 32 diz aqui: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então temos um grande mistério do propósito de Deus lá na eternidade adentro, para salvar o pecador no seu Filho. Não havia outra forma. Já o seu nascimento, esse mundo foi um milagre, podemos dizer assim, né? Uma obra de Deus. Eu anotei uma coisa que eu li interessante em relação a este versículo. Cristo se tornou voluntariamente sócio majoritário da firma falida e condenada. Nossa, né? Assume todas as responsabilidades, dívidas e multas, transformando deste modo a vergonhosa falência em riqueza, derramando sobre ela seu crédito inesgotável. Ele cumpre a lei de Deus para nós, versículo 19, libera o amor de Deus para nós, versículo 5, e implanta a própria vida de Deus em nós. Era uma firma falida, quem ia investir, injetar, mas Deus, no seu amor, ele fez isto, né? E não foi um remendo, né? Diz aqui a própria vida do Filho dele, né? E ele dá para nós a vida eterna, a vida incriada de Deus, e derrama o seu amor nos nossos corações. Às vezes a gente começa a pensar, quase que nem dá para acreditar que é tudo isso, né? É bom demais. E ainda pensar que vamos estar com isto por toda a eternidade. Quem merece isto? Quem? Ficar pensando que ele se fez pecado por nós, né? Aí podemos pensar que o homem foi feito por Deus para ser eterno. Sim. E é eterno. Se não ir para o céu, vai para o inferno. Mas essa carne morre. E a carne do Senhor Jesus Cristo, como a nossa, para se fazer pecado, teve que morrer. Ele se fez pecado por Sim. nós. Mas ele se entregou, não foi? Como dizem, mataram. Ele se entregou à morte. Voluntariamente ele sofreu. Voluntariamente. Não foi só um representante, sim um substituto. Exato. E sempre é bom nós saber e passar para outros que ele sofreu quando ele estava vivo, porque as pessoas têm ideia que a morte, que é o sofrimento, o fato da morte, né, a morte em si, mas ele sofreu quando estava vivo. Simplesmente ele autorizou, se posso dizer simplesmente, ele permitiu que a morte levasse ele, tocasse nele. Tudo quando tudo estava pronto. Sim, Exato. ele sofreu vivo. Está consumado. E também, quando terminou, ele estava vivo ainda, então estava consumado. Não, pode.
Não, eu só acho interessante em Gálatas capítulo 3, sobre a lei, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Então, quem quer guardar a lei, todas as coisas. Depois ele segue, né? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim. Ele guardou a lei, então ele não precisava ser maldito, mas ele voluntariamente se fez maldição. E Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.